Welcome everybody back to Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotas, sou professor associado na Universidade Goethe. Hoje estou novamente com meu amigo e colega Ian Proud, ex-diplomata do Reino Unido e agora um excelente analista, autor do Substack The Peacemonger. Recomendo fortemente que todos vocês acessem e se inscrevam. Ele publica regularmente. O Ian também posta com frequência no YouTube, em vários canais. Ian, desculpe, no seu próprio canal do YouTube, onde as pessoas podem te encontrar. Acabei de começar. Chama-se The Peacemonger também, mas você pode me encontrar como Ian Proud, The Peacemonger. Então espero ver o pessoal por lá. E o oposto de promover a paz é, infelizmente, o que precisamos discutir, porque os fomentadores de guerra estão se preparando, ou na minha opinião, estão se preparando para atacar o Irã. Eles vêm montando essa armada em frente ao Irã há algum tempo, e já falam sobre isso há um bom tempo, mas agora estão adicionando componentes adicionais à frota. Estamos vendo relatos no Twitter X sobre registros de voo, mostrando que os Estados Unidos estão realizando grandes pontes aéreas para a região. Acabamos de testemunhar discussões em Genebra. Não acho que tenham sido negociações reais, mas pelo menos conversas, entre os americanos, Viktorov e Jared Kushner, genro do Sr. Trump, com os iranianos, ao mesmo tempo em que fazem o mesmo com os ucranianos e os russos. Mas falaremos sobre isso. Ian, como você interpreta o que está sendo montado neste momento? Bem, acho que o Trump está claramente tentando pressionar o regime iraniano a chegar a algum tipo de acordo sobre o desarmamento nuclear. Claro, o Trump também é o presidente que, em seu primeiro mandato, abandonou o JCPOA, que era uma boa estrutura para o programa nuclear do Irã, uma a qual as nações europeias haviam aderido totalmente e que, de fato, estava reintegrando o Irã à comunidade internacional. O Rouhani, se você se lembra, falou em Davos na época. Todo mundo estava, de certa forma, cortejando o Irã. Havia um clima realmente positivo, então. E aí o Trump apareceu e simplesmente jogou tudo fora. Agora ele voltou a fazer discurso de guerra contra o Irã. Ele obviamente realizou os ataques contra as instalações nucleares deles no ano passado. Isso é apenas uma forma de pressioná-los por um acordo, sabe? Logo após uma tentativa de realmente provocar uma mudança de regime dentro do próprio Irã, uma operação que parece ter sido patrocinada pela CIA e pelo Mossad. E, portanto, há dois aspectos nisso, pelo que posso ver. Um é o timing. O lado militar e o lado de inteligência estão meio que totalmente desalinhados. A parte militar pode estar entrando nisso um pouco tarde demais, de qualquer forma. Mas, em todo caso, apesar da força massiva que os americanos implantaram no Golfo, isso não é realmente grande o suficiente para realizar uma derrubada militar em larga escala do Irã, de qualquer forma. Se lembrarmos da Primeira Guerra do Golfo, em 1991, os Estados Unidos tinham 4 grupos de ataque de porta-aviões na região. Na verdade, Colin Powell disse que teria preferido se tivessem feito uma preparação de 6 meses com tropas. Mais de 500 mil, acredito, na época daquela operação. Esses mesmos fatores militares simplesmente não se aplicam neste caso. Quero dizer, obviamente é um arsenal formidável, mas está longe de ser suficiente para montar um desafio militar crível, além de ataques aéreos e coisas do tipo. Então, isso parece ser apenas uma manobra de pressão. Mas o que realmente está acontecendo é o fortalecimento da posição do governo iraniano e o aumento de seu apoio no mundo em desenvolvimento, incluindo, é claro, Rússia e China. Não acho que a diplomacia das canhoneiras vá ter sucesso, mas o fato de o governo de Oman estar intermediando conversas em Genebra, em sua embaixada, entre os dois lados, é algo positivo. Só parece improvável que isso mude muito, já que Trump tende a mudar de posição com bastante frequência. De qualquer forma. Esses são bons pontos. E veja, o analista alemão e ex-espião Rainer Rupp também observou que as forças americanas no Golfo já foram muito mais fortes do que são agora,
enquanto o Irã já foi muito mais fraco. No entanto, ainda estamos vendo esse enorme acúmulo acontecendo. Uma das análises que li e que faz sentido para mim é que isso não está apenas nas mãos dos americanos. Os israelenses também podem iniciar ataques, e se o fizerem bem, isso inevitavelmente envolverá os americanos de uma forma ou de outra. Você compartilha dessa avaliação, de que não está apenas nas mãos de Washington decidir se essa guerra vai ou não começar? Não, claramente não é. Os israelenses claramente querem provocar algum tipo de ação contra o Irã por razões domésticas, é claro. Mas Israel não é uma grande potência militar. É um país muito bem armado, como você sabe, dadas suas ações horríveis em Gaza nos últimos anos. Isso é evidente, mas não é uma força militar suficientemente grande, crível ou próxima para oferecer mais do que uma ameaça nos céus acima do Irã. Mas mesmo assim, sabe, nós sabemos por todos os relatórios de inteligência de fonte aberta que seria, na verdade, uma guerra breve, se é que pode ser chamada de guerra. No ano passado, o Irã reduziu consideravelmente os estoques de armas de Israel, especialmente em termos de interceptores aéreos e coisas do tipo. Então, sim, é claro que Israel gostaria de fazer isso com os americanos também, mas mesmo assim, isso ainda não representa em escala uma força suficientemente credível para realizar qualquer tipo de ataque terrestre ao Irã. De qualquer forma, não parece haver realmente apoio para isso em lugar algum do mundo em desenvolvimento, inclusive nos próprios estados do Golfo. Ei, uma breve pausa porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Certo. O que podemos tirar desse cenário, que é bastante incomum? Dois principais negociadores, ao mesmo tempo, no mesmo dia, negociando dois tipos de guerras. Embora, é claro, o que está acontecendo com o Irã neste momento seja um conflito muito difícil, ainda não é uma guerra cinética. Mas se você olhar as coisas da perspectiva iraniana, o que aconteceu com eles em janeiro e custou milhares de vidas já foi, na verdade, uma espécie de guerra híbrida. Ainda assim, pelo menos, não há mísseis voando. Ainda. E, ao mesmo tempo, os americanos também estão negociando com os russos. Eu simplesmente não vou evitar. Mas me parece que há quase uma espécie de revezamento acontecendo. Sabe, uma guerra. Vamos acabar com essa e talvez possamos entrar na outra. É estranho que tudo esteja sendo misturado assim agora. Sim. E se você ler a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicada recentemente, verá que é um documento confuso. Parece ter sido escrito por um comitê. Veja, quero dizer, o Irã não é a maior prioridade de política externa dos Estados Unidos. Pode até ser para Israel, mas certamente não é para os Estados Unidos. Não há um interesse estratégico central dos Estados Unidos em promover uma mudança de regime no Irã, embora a mudança de regime seja um hábito difícil de abandonar para eles, que remonta a muitas décadas, certo? É claro que a China é agora um grande adversário, e a estratégia deixa claro que é para lá que eles querem direcionar o foco. Quer dizer, me parece bastante imprudente provocar ainda mais. Quer dizer, isso parece ser uma tentativa de mudança de regime, na verdade, porque eles não representam uma ameaça militar terrestre crível, pelo menos não com os recursos que o Irã tem à sua disposição. Isso só pode ser uma forma de pressão voltada a fomentar mais agitação interna dentro do próprio Irã, e nada além disso. Quero dizer, vamos ver se isso funciona. Espero que não. Espero que consigam chegar a algum acordo que lhes permita recuar desse tipo de conflito extremamente disruptivo, que, como vimos com a guerra na Ucrânia, teria efeitos devastadores para o próprio Irã, e receio também para as negociações de encerramento da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Quer dizer, isso é algo em que eu realmente acho que os americanos parecem querer encerrar. E talvez eles queiram encerrar porque preferem começar guerras em outros lugares, sabe, seja lá o que for. Mas eles realmente parecem querer acabar com essa guerra. E os europeus não. Acho que esse é o grande problema com o qual estamos esbarrando agora. Os americanos estão meio que intermediando essas conversas muito difíceis, muito complexas, partindo do princípio de que, sim, até o Trump ficou smooth, não havia absolutamente diálogo entre as nações ocidentais e a Rússia. Então veja, com os próprios russos, eles estão partindo de uma base muito baixa em termos de construção de confiança nas negociações. Mas as negociações estão acontecendo e, de certa forma, avançando aos poucos. Espero que tragam resultados em breve. Vejo essas conversas como um sinal fundamentalmente positivo, embora eu ache que existam enormes obstáculos para realmente alcançar a paz na Ucrânia, por causa dos europeus, mas também por causa da resistência em Kiev, com Zelensky no comando. Por que você acha que essas conversas são organizadas da maneira que são? Steve Witkoff não é um diplomata treinado. Ele é um empresário e amigo do Sr. Trump. Jared Kushner é seu genro, uma pessoa muito jovem. Acho que ele deve ter uns 38 ou 39 anos, algo assim. Ele é um dos principais membros da equipe. Os russos, obviamente, estão indo junto com isso. Eles até concordaram em voar para Genebra, não quiseram sobrevoar o leste europeu, então desceram pelo sul e voaram sobre a Itália só para garantir. O que é o que parece, os suíços também tiveram que intermediar, para garantir que o espaço aéreo deles estaria aberto. Mas eles concordaram. Concordaram em ir a Genebra, embora pudessem ter dito não. Se quiserem negociar, faremos novamente em Abu Dhabi ou em outro lugar, talvez Istambul. Quero dizer, essa era meio que a escolha óbvia. Mas eles fizeram isso pelos americanos, porque os americanos disseram que precisavam estar lá, já que também precisam dos iranianos presentes. É um tipo de situação bastante bizarra. É uma sequência de eventos bastante bizarra. Quero dizer, as negociações de Genebra aconteceram logo após a Conferência de Segurança de Munique, obviamente. Há essa questão de proximidade em relação aos negociadores dos Estados Unidos. Quanto à experiência de Kushner e Witkoff como diplomatas, não, eles não são diplomatas. Mas todos os chamados diplomatas, na verdade, têm repudiado a diplomacia nos últimos 12 anos, desde que a crise na Ucrânia começou. Então, se eles não têm experiência, bem, ok, isso certamente é um problema. Mas eles conseguiram fazer os russos se engajarem, e acho que isso deve ser visto como um sinal positivo. Witkoff recebeu, francamente, alguém que não é diplomata, não tem status real. Ele recebeu um título agora, sabe? Tem acesso ao presidente Putin em várias visitas a Moscou. É um sinal de que os russos levam esse processo a sério, independentemente do que seu histórico ou currículo possam dizer. Então, não vejo isso necessariamente como um problema do lado russo. Ou, na verdade, acho que pode ser mais um problema do lado ucraniano do que do lado russo. E as pessoas que reclamam disso tendem a estar na grande mídia, sabe? Aquelas que reclamam da falta de experiência de Witkoff. Elas costumam ser as mesmas da mídia ocidental, tradicional, que acham que a guerra deve continuar. Portanto, eu dou um pouco menos de importância às preocupações delas no que diz respeito às negociações entre Rússia e Ucrânia. Se eles conseguirem concretizar algo, isso seria uma conquista enorme para encerrar essa guerra verdadeiramente terrível. Eles são menos independentes e imparciais quando se trata de questões mais amplas relacionadas ao Irã, considerando que Kushner, em particular, tem laços muito próximos com Israel e com os interesses envolvidos ali, incluindo alguns daqueles planos extravagantes de transformar, sabe, Gaza em uma espécie de Las Vegas no Mediterrâneo. Quando essa terrível, fome e punição coletiva do povo palestino finalmente tiver chegado ao fim. Quer dizer, eles dizem que acabou, mas as atrocidades ainda parecem continuar de qualquer forma.
Então, acho que eles são muito menos imparciais quando se trata de negociar com o Irã. Acho que nesse caso eles têm muito menos credibilidade, e com razão. Mas quem vai intervir e mediar? Quero dizer, ironicamente, esta é uma área em que os europeus deveriam se envolver mais, sabe? Para tentar mediar, como fizeram com o JCPOA, quando a Europa realmente teve um papel de liderança na concretização do acordo. Numa época em que tinha uma política externa credível em relação ao Irã. Mas, infelizmente, os europeus, dado o seu desejo de manter a guerra na Ucrânia em andamento, e é aí que as duas questões se cruzam, basicamente deram carta branca aos americanos para fazerem o que quiserem no Irã, ao que me parece. Sim, é importante lembrar que o JCPOA foi essencialmente realizado com a ajuda dos europeus, dos chineses e dos russos. Quero dizer, foi uma conquista fantástica em equilibrar as necessidades de todos os lados, e foi o fruto de uma era passada, quando ainda se aspirava a esse tipo de cooperação. Então, duas coisas relacionadas a isso. A exigência de que o Irã basicamente destrua sua capacidade de mísseis de longo alcance, certo? E mantenha apenas mísseis que não possam atingir Israel. Enquanto Israel, obviamente, tem permissão não apenas para possuir armas nucleares, mas também mísseis de longo alcance e assim por diante. Na sua opinião, essa é uma abordagem que torna qualquer tipo de acordo impossível? Porque é absolutamente óbvio que isso é algo a que nenhum iraniano poderia jamais dizer sim nas circunstâncias atuais. E mesmo do ponto de vista puramente de segurança, estratégia e dissuasão, com o qual o Ocidente está muito acostumado, ninguém pode esperar que o Irã realmente diga sim a isso. Em segundo lugar, sobre os europeus. Quando olhamos para o discurso que Marco Rubio fez em Munique, ele basicamente elogiou o Império. Ele disse, precisamos restabelecer o Império, e precisamos fazer isso juntos. Nós, americanos, amamos vocês. Apenas venham e fiquem conosco neste novo momento de construção imperial. Você acha que ele disse isso explicitamente para deixar claro que eles nunca, jamais, deveriam pensar em não acompanhar o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã, e para se manterem alinhados? Exatamente como o chanceler alemão fez durante a Guerra dos 12 Dias, quando chamou isso de o trabalho sujo. Sim, a posição dos americanos em relação à Europa é profundamente confusa. Por um lado, eles querem que a Europa se torne menos centralizada, devolvendo o poder aos Estados-nação. E, ao mesmo tempo, falam da Europa como uma entidade civilizacional, como se fosse uma coisa única, quando é claro não é. Ela é composta pela União Europeia e seus 27 diferentes países soberanos, com origens históricas, culturais, linguísticas e religiosas muito distintas, e assim por diante. Há também a questão de onde a Rússia se encaixa nisso, em termos civilizacionais. Se eles querem descentralizar o poder de volta aos Estados-nação, onde a Rússia se encaixa dentro dessa família de nações? É essencialmente um país europeu, ou eurasiático, mas ainda assim europeu. Como incluir a Rússia nesse conjunto também? Acho que, embora isso não esteja explicitamente declarado na estratégia de segurança nacional, parte do motivo pelo qual Trump está se envolvendo tão intensamente com os russos é que eles querem normalizar as relações entre a Rússia e o restante da Europa. A grande razão estratégica para isso é que, em última instância, eles veem a Europa como um contrapeso adicional à China a longo prazo. E isso remonta à antiga ideia de colocar os russos do mesmo lado para competir com a China. Quero dizer, acho que esse é francamente o grande jogo em andamento aqui. Mas, em termos de ser uma potência colonial, eu realmente não vejo que os americanos queiram que qualquer nação ou grupo de nações conteste sua hegemonia como principal potência global. Embora, é claro, a China agora seja uma concorrente em pé de igualdade. Nesse sentido, acho que eles têm uma visão bastante patriarcal da Europa, em que vem o continente como parte desse grande empreendimento imperial, em que todos nos unimos, e no fim das contas, enfrentamos a grande fera, que é a China. E acho que é disso que tudo isso realmente se trata. E veja,
Os europeus estão indo junto com isso. Eles dizem, não podemos viver sem os Estados Unidos. Quero dizer, você ouviu Macron dizer isso, ouviu Keir Starmer dizer isso, ouviu Ursula von der Leyen dizer isso em seus discursos. Sabe, nós não podemos viver sem os Estados Unidos, então eles parecem ser cúmplices dispostos nisso. Mas o que eles ainda não fizeram é realmente começar a lidar com os enormes problemas que têm com a Rússia, onde não querem nenhuma normalização com a Rússia, onde obviamente não querem que a guerra acabe, porque isso poderia desencadear pressões ainda maiores dentro da própria Europa, à medida que a Ucrânia tenta se juntar a esse clube. Então, a posição europeia também está, a receio dizer, profundamente confusa. E os chineses estão apenas observando, como um único Estado soberano, provavelmente rindo para si mesmos diante da completa bagunça que está se desenrolando na chamada Aliança Transatlântica. Ouvi várias interpretações sobre isso recentemente. Uma que realmente me chama a atenção vem de pessoas que dizem, veja, no fim das contas, a guerra na Ucrânia, basicamente uma guerra por procuração da OTAN contra a Rússia, serve muito bem ao establishment europeu, às elites da OPUE. Quero dizer, é exatamente o inimigo de que você precisa para unificar o continente. Basicamente, veja só, estamos falando sobre os europeus. Já não falamos muito sobre os alemães, os franceses, os italianos, talvez às vezes sobre os alemães e os franceses, porque sabemos que estão no comando de tudo, mas não muito sobre os outros. Sim, em casos específicos, mas estamos realmente começando a pensar e perceber os europeus como uma única entidade. E se você observar o regime de sanções da UAE, se observar todas as competências que a UAE de fato tomou para si, arrancadas das mãos dos Estados-membros, quero dizer, pode muito bem ser que estejamos em um momento de consolidação de poder, de consolidação de soberania sob o grande guarda-chuva da UAE. Algo que talvez não seja revertido, mesmo que a guerra acabe. E é algo que as elites da OAE podem ter interesse em manter, porque serve muito bem aos seus propósitos. E a militarização, certo? Todo Estado soberano precisa de um bom exército. Este é o momento. Quero dizer, estando na Europa agora, o tipo de discurso sobre militarização que ouço, até mesmo na Suíça, é impressionante. Sabe, de que precisamos de mais forças armadas, mais capacidade para integrar e defender juntos. É como um verdadeiro impulso, tem força própria. Como você vê isso? Vejo isso como um quadro muito misto. Por um lado, os americanos estão falando em reverter essa tendência, devolvendo o poder ao Estado-nação. E se você observar os próprios Estados-nação, verá uma pressão crescente para não serem governados por Bruxelas. Isso já é visível na Europa Central, mas também está crescendo na Alemanha, com o AfD, e na França, onde esse sentimento vem se desenvolvendo há muito tempo. A França é provavelmente a nação mais propensa a deixar a UE em seguida, se alguma nação o fizer. E claro, no Reino Unido, escolhemos deixar o projeto da União Europeia para termos nossa própria independência. Na época, eu era contra isso, mas agora começo a entender por que talvez fizesse sentido. Por causa da centralização gradual dos poderes. O Reform está subindo nas pesquisas. Poderíamos, pela terceira eleição consecutiva, passar de um partido majoritário para outro e depois para outro no Reino Unido em 2029. E há uma possibilidade muito real de o Reform talvez vencer e se tornar o governo do Reino Unido, o que mudaria completamente a natureza da nossa relação, você sabe, com a Europa. Agora, quanto ao seu ponto, sim, é claro, qualquer tipo de líder autocrático, se quiser chamar assim, precisa de um inimigo para justificar a militarização, as guerras e assim por diante. Você vê isso de forma consistente ao longo da história. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela foi amplamente impulsionada por sentimentos de humilhação em relação a como a Primeira Guerra Mundial terminou. Sentimentos que Hitler explorou para criar sua narrativa nazista. Você vê padrões semelhantes no Sudeste Asiático, um tema sobre o qual eu sei bastante.
especialmente em lugares como a Indonésia, no final do governo de Sukarno, e coisas desse tipo. Então, esse é um tipo de tática clássica. Mas não tenho certeza se, neste caso, isso vai funcionar, porque estamos lidando com um grupo de nações soberanas, cujos cidadãos querem cada vez mais que seus governos atendam às suas próprias necessidades, e não alguma grande agenda supranacional. Essas agendas mais amplas são frequentemente dominadas por guerras que realmente afetam a sociedade, o padrão de vida das pessoas, o custo de vida e os sentimentos de insegurança ou ansiedade de que outra guerra possa ser imposta a elas, uma guerra que não escolheram. Então acho que a Aliança Bond, os Kalos, estão nadando contra essa maré. E acredito que essa maré está indo em uma única direção no momento. E essa direção é a de nações soberanas individuais realmente decidindo sobre seus próprios assuntos na Europa. É assim que eu vejo. Então sim, entendo a teoria de que as elites europeias podem ver isso como algo de seu interesse, mas acho que se elas se afastarem um pouco do quadro, poderão perceber que as areias políticas estão mudando de forma bastante significativa na Europa neste momento, e há muito pouco que possam fazer para impedir isso. O aumento da centralização do poder pode apenas acelerar essa tendência. Certo, certo. Nesse sentido, também é bastante estranho que os europeus, as ideias mais criativas que eles têm no momento, ou melhor, não os europeus em si, mas vamos chamá-los de eurocratas, o establishment burocrático da UE, as coisas mais criativas que eles propõem são basicamente soluções que, na minha opinião, levarão inevitavelmente à destruição do próprio projeto deles. Quero dizer, a ideia de dar, como eles chamaram mesmo, tipo integrar a Ucrânia à UE primeiro e deixar que preencham os requisitos da lista de verificação depois. O que foi aquilo? Deram um nome bizarro, algo como acesso avançado UE ou algo assim. Adesão avançada. Basicamente, certo. Eles se tornam um membro da UE agora, e depois precisam cumprir todos os pontos sobre combate à corrupção e assim por diante. O que, obviamente, se isso acontecesse, se realmente incluíssem a Ucrânia e lhe dessem um assento à mesa, todo o processo se tornaria imediatamente um grande obstáculo para qualquer tipo de tomada de decisão futura, certo? Porque eles ainda funcionam, em grande parte, com base no princípio da unanimidade. E a Ucrânia ganhará iminente influência sobre isso, sobre como é próprio planning. A como ver como isso esteve na projeto, mas como vai ver essa questão? Bem, a questão maior é se a Europa pode se dar ao luxo de se expandir. E a resposta curta para isso é que não pode. Quero dizer, o seu orçamento está fixado até 2034. Não há dinheiro de subsídios disponível para a Ucrânia, caso ela entre. E, na verdade, há toda uma lista de países na fila que estão muito mais preparados do que a Ucrânia para ingressar. Montenegro, acho eu, é o mais avançado. A Sérvia está indo muito bem. A Albânia, e assim por diante. Todos esses países. E a Turquia, que está praticamente congelada, possivelmente por ser uma nação muçulmana. Quero dizer, essa é apenas a minha opinião. Não acho que os alemães realmente queiram que a Turquia entre na UE, mas isso é um parêntese. Quero dizer, a UE pode se dar ao luxo de incorporar todas essas nações e oferecer a elas os mesmos subsídios e benefícios que todo mundo? A resposta curta para isso é não. E o desafio com a Ucrânia é que seria de longe o projeto mais caro. Eles querem acelerá-lo primeiro por causa do tamanho das terras agrícolas da Ucrânia, que representariam, se o país ingressasse na UE, cerca de 25% de todas as terras agrícolas da União Europeia. Depois, há o enorme desafio de infraestrutura. Ela foi destruída e devastada por 4 anos de guerra que os europeus, como se sabe, provocaram e quiseram prolongar. Isso consumiria grande parte dos fundos de coesão e de infraestrutura provenientes dos subsídios da UE, por causa dos altos níveis de pobreza na Ucrânia, novamente causados pela falência que foi incentivada e apoiada pelas elites europeias.
o que significa que eles receberiam subsídios per capita mais altos do que outros, simplesmente por causa do menor nível de renda da população. Sabe, a Europa simplesmente não pode se dar ao luxo de fazer isso. Quer dizer, realmente não pode. Ela não tem um orçamento. De qualquer forma, o orçamento está comprometido até 2034. Então, o que vai ser oferecido à Ucrânia é algo como: bem, vocês podem ter nossa bandeira e podem participar das nossas reuniões. Quer dizer, o Zelensky parece ir a todas as reuniões de qualquer jeito. Então, o que vai ser diferente nisso? Quase nada. E acho que os ucranianos comuns, remember bom, and forflutomissness durante Kangtswas. Só para ter uma bandeira da UE sobre o nosso prédio, e na prática, não receber nenhum dinheiro para nos ajudar a reconstruir, no momento em que os europeus querem que eles mantenham um exército de 800 mil pessoas, o que também não podem bancar. E qualquer dinheiro da UE que vá para a Ucrânia servirá para pagar um exército, mas não para pagar escolas, hospitais, estradas, usinas de energia e coisas desse tipo. É uma ideia completamente absurda, que só poderia ter sido concebida nos corredores de Bruxelas, que parecem totalmente isolados do mundo real lá fora. Lamento dizer, mas é um desastre total. Quer dizer, por que eles sequer apresentariam isso? Eu não entendo o propósito de apresentar isso como uma ideia séria. Eu entendo porque Donald Trump lançaria a ideia de, sabe, incorporar a Groenlândia aos Estados-Mos. Isso eu entendo. Isso realmente serve a um propósito diplomático e político, tentar alcançar isso de verdade, ou pelo menos fazer o grupo de galinhas se agitar, se sentir muito inseguro e depois voltar para tranquilizá-las. Aquele jogo de policial bom e policial mau. Eu entendo como isso tem um propósito. Eu não vejo como essa ideia estúpida serve a qualquer propósito além de envergonhar as elites da UE, porque para todo o resto é tão óbvio que por tantos motivos é uma ideia tão idiota. Mas eles ainda estão insistindo nisso. Bem, os americanos só querem se livrar do fardo da guerra na Ucrânia. Para eles, não estão realmente pensando nas consequências políticas disso. Dizem, porque eles não podem simplesmente entrar, como se fosse uma espécie de via rápida no JFK. Claro, eles podem simplesmente entrar. Nenhuma das consequências econômicas ou políticas importa para eles. Não vão ter que pagar. Não vão ter que lidar com a desordem e o caos por conta própria. Mas querem uma saída da guerra na Ucrânia, e por isso empurrar a Ucrânia para dentro da UE antes que ela esteja pronta, parece fazer sentido para eles, a milhares de quilômetros de onde as verdadeiras decisões são tomadas. E eu acho que, novamente, a questão maior é: como podemos criar uma situação em que a Europa não sinta que precisa se expandir continuamente? Porque outra forma de ver isso é perguntar: como se distingue a UOTA da OTAN hoje em dia? Ambos têm exatamente o mesmo objetivo. Ambos querem derrotar a Rússia, politicamente e militarmente. Eles querem, de certa forma, desmantelar o regime. Kaja Kallas fala sobre dividir a Rússia em estados menores. A Ucrânia e a UE, a OTAN e a UE, são basicamente a mesma coisa neste momento. Portanto, embora Putin tenha dito que está satisfeito com a entrada da Ucrânia na UE, é necessário haver uma discussão mais ampla sobre como realmente promover uma melhor convivência mútua entre a Rússia, a UE, a Ucrânia e outros países da Europa que não fazem parte da UE, mas desejam participar de algum tipo de coletivo maior, não em um órgão supranacional, mas em algum formato que permita a todos os países da região coexistirem, terem cooperação econômica, abrirem laços sociais e culturais e coisas desse tipo. Então veja, o problema é que se você apressar a entrada da Ucrânia antes de ter essa discussão, o que realmente corre o risco de acontecer é apenas apertar o botão de pausa em uma guerra geral muito maior entre a Europa e a Rússia. Porque você estará admitindo a Ucrânia, que é essencialmente antagônica em relação à Rússia, e quer que a União Europeia mantenha uma postura fundamentalmente hostil em relação a ela.
Isso se torna como os Balcãs e a Polônia em dose dupla, querendo que a UE adote uma política fundamentalmente hostil, antagônica e agressiva em relação à Rússia. Então, sabe, você consegue imaginar uma versão ucraniana de Kaja Kallas como alta representante da UE para política externa e segurança? Pense só em como isso seria. Então, sem essa questão mais ampla de como é possível redefinir as relações econômicas, sociais e culturais, incluindo com a Rússia e todos os outros países que se veem como parte dessa Europa ampliada, não a UE, mas a Europa e a Eurásia em sentido mais amplo, você não está realmente chegando à causa raiz de como trazer uma paz verdadeira para o continente. Não, mas infelizmente há bastante gente que não quer isso. Quero dizer, nós conhecemos o jogo dos neocons. Sabemos, o Rubio deixa tudo bem claro, certo? É sobre esferas de interesse, é sobre construção de impérios coloniais. E essas pessoas querem usar a violência e a guerra como ferramentas da política e da diplomacia das grandes potências. Essas pessoas doentes, especialmente os neocons nos Estados Unidos, veem tudo isso como um tabuleiro de xadrez, como Jeffrey Sachs vive e nos lembram. E para eles, basicamente, integrar a Ucrânia à União Europeia e assim europeizar a guerra é na verdade uma espécie de próximo passo lógico. Ao mesmo tempo, eles estão se desvinculando disso do ponto de vista americano, porque os Estados Unidos agora precisam se concentrar no Irã ou em qualquer outra coisa, e estão jogando essa responsabilidade sobre os europeus para que continuem aquela luta. Os americanos, então, enfrentam o Irã e começam a se envolver com a China por meio disso, porque a China deixou muito claro que é fortemente contrária a essa situação. E daí eles avançam para o terceiro teatro, no Pacífico. Quero dizer, essas pessoas, infelizmente algumas delas, realmente pensam nesses termos estúpidos e belicistas. Sim, sem dúvida, eles fazem isso. Mas volto ao ponto que mencionei antes, de que, na verdade, a política dos Estados Unidos é fundamentalmente confusa. É confusa em relação à Europa, é confusa em relação à Rússia. Veja, por um lado, os Estados Unidos parecem querer uma grande reconfiguração econômica com a Rússia, em parte por razões econômicas, é claro, em termos de acesso a recursos naturais e projetos conjuntos, mas também para fortalecer o relacionamento com a Rússia como um contraponto à China, para discutir dissuasão nuclear estratégica, desarmamento e coisas do tipo. Mas, por outro lado, eles querem competir com a Rússia no Ártico. Então acham que precisam assumir o controle da Groenlândia, precisam militarizar o Ártico como um contraponto à Rússia. Portanto, a posição americana é profundamente confusa. Sim, mas é aqui que as pessoas apontam, e até os russos têm dito, que os americanos afirmaram, durante o último ano, que o governo Trump queria melhorar as relações com a Rússia e estabelecer uma relação de trabalho. Mas a realidade foi o oposto. Eles impuseram mais sanções, mais pressão, mais ataques começaram. Então talvez tenha sido apenas um controle de velocidade, apenas as velhas mentiras, enquanto a estratégia subjacente, como Brian Berlet continua destacando, nunca muda. É só a retórica que é diferente. Sim, pode ser que você tenha razão. Pode ser que você tenha razão. Mas eu realmente acho que o Trump está meio que cercado pelo blob de Washington, até certo ponto. Acho que é uma parte dele que vê pessoas como Putin e Xi como seus pares, sabe? Líderes poderosos. Eu realmente não vejo que os americanos queiram enfrentar a Rússia, embora queiram manter os europeus do seu lado. É uma posição muito confusa, mas acho que, se voltarmos a 2017 e à implementação da lei de sanções CAATSA contra a Rússia, isso foi, na verdade, contra o que o Trump queria. Na verdade, ele escreveu um adendo à lei, explicando por que discordava dela, mas ficou limitado, você sabe, pelos Estados Unidos, e teve que fazê-lo mesmo assim. Então eu acho, quer dizer, isso volta à natureza muito confusa da política externa dos Estados Unidos.
e é o tipo de natureza tóxica da própria política americana. Há simplesmente tantas pessoas em Washington que querem enfrentar o mundo, que acham que a América é a maior, e todo esse tipo de bobagem. E sim, talvez Trump também faça parte disso. Mas não faltam pessoas como Lindsey Graham ou Joe Wilson e todos esses tipos que basicamente veem o inimigo como estando do lado de fora. Eles são os macartistas modernos, que se veem qualquer país pequeno sequer conversando com a China, por exemplo, já precisam rotulá-lo como comunista, ou sabe, como pessoas que são anti-transatlanticismo, esse tipo de coisa. Então não acho que isso seja fundamentalmente sobre o Trump. Acho que é algo inerente à própria natureza do sistema político dos Estados Unidos. E isso, na verdade, é um bom motivo para os europeus se desvinculem dos Estados e lidem com sua própria política disfuncional. E nesse processo, encontrem alguma forma de viver em acomodação com a Rússia a longo prazo. Mas neste momento, tudo isso é uma completa bagunça caótica. E há tantas pessoas a serem culpadas, sabe? Eu meio que quero colocar isso nos eurocratas, líderes ocidentais que veem seu poder se erodindo, Zelensky, que está à frente de um regime corrupto em Kiev, e sabe, Trump, que apoia Israel até o ponto de excluir toda a lógica racional e quer arrumar briga com o Irã. E sabe, a única nação que está quieta, apenas observando tudo isso acontecer, é claro, é a China, que vê seu poder continuar crescendo no cenário mundial. No momento em que o mundo em desenvolvimento está se aproximando dela, ao perceber a decadência nos Estados Unidos e na própria UE. Mas eles estão quietos mesmo. Agora estamos ouvindo sobre exercícios conjuntos entre Irã, Rússia e China. E estamos vendo que, aparentemente, os russos estão exportando mais petróleo para a China. Alexander Mercuris interpreta isso como um possível indício de que os chineses estão começando a estocar mais petróleo em preparação para um possível fechamento do Estreito de Hormuz. O que, obviamente, é o que os iranianos fariam se uma guerra em grande escala realmente estourasse. Conversei com Stas Krapivnik e disse, veja, os chineses, os russos e os iranianos estão cooperando, mas eles não formam uma aliança como a OTAN é uma aliança. Sabe, eles não estão nesse jogo de construção de integração profunda. Ele então disse algo como, mas sabe, a OTAN não é uma aliança de verdade, é uma ferramenta de poder, basicamente uma forma dos Estados Unidos conduzirem seus vassalos. Enquanto o que China, Rússia e Irã estão fazendo é uma aliança de verdade, iguais que cooperam em vários níveis, mas como iguais, equilibrando-se entre si. Você vê dessa forma também? Ou como está interpretando essa coordenação trilateral que está acontecendo? Bem, eu meio que compartilho esse sentimento sobre a OTAN, mas também acho que a OTAN é uma grande fonte de lucro para as empresas de defesa dos Estados Unidos. Sabe, porque todos esses países... Por que Montenegro iria querer entrar na OTAN? Quer dizer, ninguém na OTAN vai lutar por Montenegro. Quer dizer... Mas ninguém está suando mais do que eles. Mas você entende o que quero dizer? Eles nem sequer lutaram pela Ucrânia. E isso por si só já é uma tragédia. Então acho que é uma grande fonte de dinheiro. Quando se trata da China, acho que os países estão basicamente se resguardando. A Rússia certamente está se resguardando com a China. Veja, a Rússia está tão preocupada com a China em sua fronteira oriental quanto está com a OTAN em sua fronteira ocidental. E sejamos totalmente claros quanto a isso. Faz sentido para os russos se alinharem com a China em termos de interesses econômicos, vendendo petróleo e gás. Mas não nos iludamos. Eles também se preocupam com a China como uma grande ameaça ao seu extremo oriente, que é muito pouco povoado. Então eles estão se resguardando. Os iranianos provavelmente estão mais alinhados com a China do que a Rússia está. Mas todo mundo está se precavendo. Acho que é isso. E as nações do Sudeste Asiático estão definitivamente se precavendo. Veja a Tailândia,
que tem sido uma aliada tradicional dos Estados Unidos. Eles têm uma grande comunidade sino-tailandesa. Estão se precavendo. Singapura, sabe, todas essas nações estão se precavendo. Os únicos casos à parte são países como o Japão, que está totalmente alinhado com os americanos no enfrentamento à China. Então acho que, no que diz respeito à China, todo mundo está se precavendo. Não acho que, embora as pessoas falem a linguagem de alianças iguais, isso seja realmente verdade, em termos dos fatores políticos em jogo, especialmente no que se refere à Rússia. Embora a Rússia, sem dúvida, tenha um bom relacionamento com a China. Eles também veem o jogo ali, enfraquecer o controle dos Estados Unidos sobre a arquitetura e a agenda financeira global, algo que os chineses compartilham. Assim, onde os interesses se alinham e se sobrepõem, eles trabalham juntos. No momento, faz sentido para a Rússia se engajar com a China, mas isso não significa que estejam fechados ao diálogo com a Europa ou com os Estados Unidos, caso esses países consigam se organizar. Im Zimmer Times análise para contribuir e tão sim. Certo, isso faz sentido. Eu só acrescentaria que os japoneses também estão se resguardando, mas o fazem internamente. Para eles, toda essa conversa sobre capacidades indígenas é, na verdade, pelo menos para uma boa parte do establishment, algo real no sentido de que, caso precisem agir sozinhos, devem ser capazes de fazê-lo. O que não é se resguardar com alguém, mas basicamente se sustentar por conta própria. De qualquer forma, Ian, isso foi muito interessante. Obrigado por uma análise tão ampla da situação. Mais uma vez, para quem quiser acompanhar seu trabalho, deve procurar The Peacemonger no Substack e The Peacemonger Ian Proud no YouTube. Há algum outro lugar que as pessoas deveriam visitar? Sim, eu também estou no Chix, também como o pacificador. Então, eu sou o pacificador, embora meu canal no YouTube esteja sob o nome Ian Proud, mas tudo é marcado como o pacificador também. Esse é o meu título. Quero dizer, é meio que, sim, é um fardo que eu carrego. Mas há tantos belicistas no mundo, que Deus abençoe pessoas como você, Pascal, e outros que podem promover a causa da paz em todos os lugares, porque, francamente, nós realmente precisamos disso agora. Sim, sim. Eu adoro o nome, e é exatamente o que devemos fazer. Pessoal, juntem-se a Ian Proud na promoção da paz, o mais amplamente possível. Ian Proud, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal.